Talvez a questão retórica que mais me inspirou. É mais ou menos assim. Digamos que. Digamos que uma máquina trabalhe muito, direto e sem parar. Uma pessoa jamais seria capaz de trabalhar direto sem parar, certo? Por mais que ela treine. Não tem como produzir a mesma quantidade. Se lentamente a pessoa treinar dia a dia aquela atividade, ela tende a ser cada vez melhor, certo? E entra a minha questão. Existe riqueza de dinheiro, ser bem abastado de dinheiro, ser próspero. Existe a riqueza de diversidade, às vezes cultural, intelectual, a pessoa ter bastante conhecimentos diversificados. É muito atrelado à vaidade, mas tem também aquela questão da pessoa ter cuidado com o corpo. Não necessariamente só aparência, mas às vezes aparência, condicionamento. Né? Também pega, às vezes, não só a beleza, mas a desenvoltura, postura, alimentação. Às vezes a pessoa consegue fazer um enredo ao redor do corpo que torna a pessoa tão saudável, não me refiro à beleza, mas cuidado a nível de saúde, em que a pessoa ela de fato fica mais inteligente, fica mais coordenada. Aí me veio aquela questão, como se diz, exagero, aquela questão ambição, que seria por que não ter tudo, né? Vamos dizer assim, não tem como ficar 24 horas por dia no corpo e 24 horas por dia estudando, não tem como super focar em uma coisa ou outra. Mas dá para fracionar um dia da semana para cada. Ou mesmo qualquer uma dessas atividades não tem como construir todos os dias, a menos que tu goste muito. Tem como tu construir, por exemplo, uma hora para cada coisa. Vamos dizer que uma pessoa tem no horário livre, conta do trabalho, o sono, 4 horas disponíveis. Tira-se 20 minutos para um violão, uma horinha 3 vezes por semana, uma hora na academia, um livro por dia, uma meia hora. Vamos dizer que uma pessoa se fracione em poucos momentos por dia para uma atividade diferente. A pessoa ela tem como abranger muita coisa, e não na hora, mas ao longo de um processo, ao longo de tempo, aquilo vira hábito e a pessoa alcança. Ah, entre aquelas pessoas que olham e falam isso é ganância ou arrogância, e não é. Primeiro que é possível, segundo que é alcançável. É um planejamento plausível, atingível, bem simples na verdade. A grande questão é que quem é contra, de duas uma, ou é invejoso, ou é preguiçoso e não vai fazer, aí sim seria o invejoso, né? Alguém que tipo não faz e não quer que o outro faça para não se sentir ofuscado, mas não vai competir para alcançar o que melhoraria, que seria a competição no bom, né? Prefere às vezes abaixar o outro, eu acho ridículo. Ou muitas vezes é a pessoa de baixa autoestima. Foi tão ensinada que não tem como, ver os outros, não faz, né? Ou ver só um, cada um obcecado com uma coisa e não vê um abrangendo geral numa média saudável, que parece que é culturalmente normal não ter como. Ou às vezes a pessoa fica distraída com. Às vezes a pessoa fica distraída com besteira, tipo videogame, filme. Não que não dê pra encaixar na mesma rotina, mas às vezes é tão viciado na mesma rotina que a pessoa não se apercebe que mudar é fácil. Não, e é fácil. Não é fácil no começo, mas é simples, é pouco esforço para cada atividade. Depois de uma semana numa atividade, introduz outra. Não é necessariamente desgastante. E as pessoas são muito acostumadas naquela coisa rápida, tudo na hora. Só que, indo na mesma linha de raciocínio de supremacia, de ser saudável, forte, alegre, culto, enfim, tentar nutrir em si mesmo várias qualidades, dá pra fazer com uma rotina tranquila. Se tu não focar muito em cada coisa, dá pra ter bastante coisa. Dá pra abranger uma média em que você melhora suas aptidões em geral. Daí me vem uma outra questão. E mediante, às vezes, o fracasso, né? Esqueci hoje, protelei ontem. Ou às vezes mediante ou perante a situação de falha ou de realmente ser difícil.
Aí entra duas questões, né? Às vezes a pessoa luta para ser rico, para ter isso, para ter aquilo, para ter o mundo, e não consegue ser feliz. Às vezes tudo que precisava para ser feliz era um teto sobre a cabeça, comida na mesa, um Netflix, uma namorada, uma academia por semana e já era. Um livro, que seja para o hábito de leitura 10 minutos por dia, em 60 dias dá uma hora. É ridículo se for falar assim, mas depois de 10 anos faz toda a diferença. A questão não é correr, a questão é só não estagnar. Mas o ponto é, zero frustração caso falhe. Tu sabe que tu não precisa e tu não vai decair, digamos assim. Mas a questão é da onde você tá. Começar e manter numa quantidade pequena para que nunca pare. A grande sacada é que a maioria das pessoas, isso me inclui, acaba falhando muitas vezes, mais pela culpa das vezes que falhou, vê um dia, dois que protelou e fala, ai, desisto, do que de fato pela dificuldade. Então acho que às vezes, faltou um dia, um outro foi mais estressante, não conseguiu se concentrar direito, dane-se. Depois refaz, se reacostuma. As duas coisas que eu tenho pra mim. Primeira, ninguém é obrigado a ter nenhuma aptidão. Vamos dizer, o que a gente é obrigado é sobrevivência. Só que se a gente for ser humilde, humilde na íntegra do que humilde significa, a gente é um animal debaixo do céu. A gente é ser humano, tem inteligência, existe sociedade, existem leis, beleza. Desculpa, não custa muito para se sustentar. E quanto à questão de ser feliz, a gente pode preferir certos mimos, mas não é preciso de muito para ser feliz. Por outro lado, sonhar alto é importante. Sonhar alto é importante, faz a gente se pôr num caminho de crescimento. A ambição pode não ser boa, mas sonhar é maravilhoso. Outra coisa, não é porque você não precisa que evoluir não seja bom. Né? Você melhorar sempre vai ser ótimo. Você progredir sempre vai ser ótimo. Os dois únicos perigos são, o primeiro, é você querer da noite pro dia, isso não tem como, certo? O segundo é você às vezes não querer mudar o hábito ou colocar um peso que não existe no hábito, parece que, nossa, é impossível. Não é, tipo, 10 minutos por dia, é ridículo. Outro perigo que existe é o perigo de desistir às vezes por medo de frustração. Acreditar que, se eu não conseguir eu vou morrer, ou se eu não conseguir eu vou ficar estagnado o resto da vida, e às vezes não é. Às vezes a pessoa pega, tipo, pra fazer 3 horas por dia, 5 horas por dia e se desgasta à toa. E pra progredir não é necessário, uma hora e meia, que não disse, dependendo da atividade, violão, por exemplo. 10 minutos por dia, parece que tu vai levar uma vida, 10 minutos não custa nada. E rapidinho você pega o jeito. A grande questão é que as pessoas cismam nas 3 horas. Então, primeiro, aquela megalomania, aquela ambição, aquela coisa, tem que conseguir, senão nem vou tentar, às vezes é exagero. O segredo é o contrário. É se colocar um processo em que todo dia você faça. É aquela coisa, todo mundo... Existem 4 humores gregos, que é melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Cada um tem sua sabedoria e todo mundo quer ser colérico, todo mundo quer ser o líder, quer ser o que vai, o que faz e acontece, etc. Só que quando a gente lê na Bíblia sobre Jesus Cristo, e vamos e viemos, ele falando de marketing, liderança, ele foi alguém cujo nome vive até hoje, digamos, o mais colérico de todos. Na Bíblia falava que ele era vagaroso no comer, vagaroso no falar, ou seja, alguém extremamente fleumático. Não era alguém correndo, era alguém processual. De forma similar, de forma muito parecida, qualquer trabalho de produção, seja padaria, um pedreiro de construção civil, até o servente de pedreiro, se tu for pegar alguém que trabalha em metalúrgica, metalurgia, são profissões, quando não é restaurante, daí já seria mais colérico ou sanguíneo, quando é um tipo de produção em que você tem uma meta grande, geralmente o pedreiro que vai correndo, isso eu já vi acontecer muito, o cara que vai correndo, eu já errei muito nisso, o cara que vai correndo faz com pressa, querendo resultado, na maioria das vezes acaba, como se diz, acaba cansado em 2 horas.
Produz mais que todo mundo naquele momento. Depois de 2 horas está exausto. E tem o resto do dia para trabalhar, às vezes. Tem mais 6 horas de trabalho e não consegue. Ou faz doendo. Enquanto que o cara experiente, o pedreiro que sabe o que está fazendo, ele vai devagarinho, mas ele não para. Chega no final do dia, ele ainda faz hora extra. Então, quer dizer, querendo ou não, hoje as pessoas elas colocam, as empresas colocam muito pressa, muito aquela coisa tem que ser para ontem, tem que ter resultado, tem que produzir, lindo, maravilhoso para o patrão que enche do bolso. Só que para a pessoa que está fazendo, inclusive para o bolso do patrão, a pessoa vai render 15 vezes mais se ela fizer devagar, confortável e não parar.